O livro de Oséias é um dos livros que retrata, ainda que a gente não entenda com toda, na sua totalidade, o significado da mensagem de Deus, porque cada vez que alguém vai ministrar a respeito de Oséias, é como, a palavra de Deus como um todo, ela é como um diamante trabalhado. Cada faceta do diamante, ela revela uma parte do diamante. Você nunca vai conhecer um diamante por inteiro. O diamante não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Todo o brilho do diamante e toda a beleza do diamante, ele busca a luz. Assim como a lua, que representa a igreja, não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol, que é Jesus. A palavra de Deus, por si só, também não tem luz. Ela precisa do Espírito Santo para ela refletir dentro de nós a mensagem de Deus. Então, assim como a gente fez até agora, ouvindo a palavra, é o tempo da gente preparar os nossos ouvidos. Não é à toa que a Bíblia diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece uma mensagem desnecessariamente repetida, mas Deus não quis apenas colocar essa frase pelo Espírito Santo várias vezes nas Escrituras. Então agora, barriga cheia, café tomado, assenta o coração e prepare-se para ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, de novo, quem tem ouvidos, de novo, porque é fraco demais depois de um café. Quem tem ouvido, vira para o seu lado e fala. Amém? Vem cá, Tony. Quem teve ontem aqui e ouviu o Tony? Tá bom, baixa. Quem não ouviu? Não ouviram. Vamos escutar um baiano diferenciado. Olha aí. Baianinho. Tem cara de baiano? Tem. Meu sonho de consumo era ter um cabelo grisalho, uma barba grisalha e ser bonito assim. Mas Deus distribuiu o dom conforme cada um, conforme lhe apraz. Não tive isso. Que o Espírito Santo possa usar o nosso querido irmão para compartilhar aquilo que Deus colocou no coração dele. E que essa palavra possa edificar cada pessoa, cada ouvido. Cada um que disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Espírito Santo possa edificar. Amém? Amém. Aleluia. Nós já temos recebido tanto do Senhor, não é? A fila das palavras está grande, não está? Para você meditar e praticar. Alguém pode ligar para mim? Algum homem de Deus que entende de coisas eletrônicas? Estou muito impressionado com a disposição dos irmãos de estar aqui por tantas horas. Graças a Deus por sua vida. Com certeza o Espírito Santo está semeando no seu coração. E aquilo que você está ouvindo
vai produzir fruto, vai produzir resultado pelo Espírito. Bom, vamos continuar. Eu disse aos irmãos ontem que eu queria dividir a palavra em três temas, subtemas, né? Estamos falando sobre a preparação da igreja para a vinda do Senhor. O Espírito e a noiva dizem vem. Então, nessa tarde eu quero compartilhar sobre a espera. E acho que vamos ficar hoje e amanhã nesse ponto, porque eu não quero sobrecarregar os irmãos com uma palavra longa nesse momento. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Oséias. Vamos ler do capítulo 2, verso 14, até o 3, verso 3. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Atenção para o que vem agora nos versos 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel, semearei Israel para mim na terra, compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, ele dirá, tu és meu Deus. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Verso 2, comprei-a, pois, para mim, por 15 moedas de prata, 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada, e lhe disse, você pode ler comigo esse finalzinho aí, por favor? Depois dos 2 pontos, mesmo que seja diferente na versão aí, tudo bem. Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Aleluia. A primeira parte do texto que lemos é uma promessa de restauração a um povo adúltero e prostituído. E ainda que isso tenha cumprimento em relação à própria nação de Israel, há um cumprimento profético a respeito da igreja. Está falando de como Deus, de nações terrivelmente rebeladas contra Ele, Ele chama pessoas e transforma essas pessoas em seu povo, sua família,
Sua igreja, como vimos já nesse dia, Ele transforma essa igreja na noiva do Cordeiro. E aqui eu quero chamar a sua atenção para duas palavras-chave que nós vamos trabalhar agora. A primeira é a palavra desposar-te-ei. E a segunda é espere. Vou usar esse artifício para ajudar a gente a não dormir. Olha para o irmão ao seu lado e fala assim: espere. Desposar-te-ei. O profeta está usando um conceito muito forte na cultura judaica, que é o conceito de noivado como um compromisso documentado. Muito diferente da nossa cultura, e que nem casamento mais é levado tão a sério, quanto menos ainda o noivado. Naquela cultura o noivado tinha um documento. Então já se firmava um compromisso de noivado, que era um compromisso sério, conhecido e sim, poderia ser interrompido, mas já era um compromisso sério, era uma promessa de casamento. E quando Deus fala, vou desposar você, Ele está dizendo, eu estou te tornando minha noiva. Eu estou assumindo um compromisso com você. E Ele descreve todas as coisas boas que Ele faria em favor de Israel. E aí Ele fala, através do profeta, que vai lá e, como conversamos ontem, eu não vou voltar a isso, você pode ouvir talvez a gravação, mas o profeta pega a sua esposa adúltera, que estava prostituída, num estado deplorável, e ele compra essa esposa, para colocar ela de volta no compromisso com Ele. Isso foi o que Jesus fez conosco. Então eu posso dizer com muita tranquilidade, que a primeira vinda de Jesus foi Deus estabelecendo um noivado com a igreja. Alô? Alguém acredita nisso? Ele fez uma aliança. E essa aliança que Ele fez foi celebrada com o seu próprio sangue. E Ele disse, voltarei. E Ele disse, através do profeta, para Gomer, que simboliza a nação de Israel, e aqui no sentido que eu estou ministrando aos irmãos também, a igreja, Ele disse, espere, e nessa espera, não seja de outro. Não reparta o seu coração com outros. E Ele avisa, muitos dias, mas não se prostitua. Eu gostaria que neste restinho de tarde, a gente visse o noivo dizendo isso para nós. Eu falei de verdade, visse o noivo dizendo. Eu gostaria que o Espírito Santo nos colocasse por obra de fé, diante de Jesus, e todos nós vejamos o noivo olhando para nós e desejando, eu quero você como parte de mim. Porque quando a gente casa, a gente está dizendo isso para a pessoa, é ou não é? Eu quero você parte de mim. E os dois se tornam uma só carne. E esse noivado, que é um compromisso estabelecido, é o noivo está dizendo, eu vou fazer tudo que é necessário para conseguir casar com você. E a noiva está dizendo, eu também. Eu também vou me preparar para esse dia. Então nós temos um noivo que está há 2000 anos em dias terrestres, fazendo exatamente o que Ele disse. Vou preparar, para quê? Para voltar. E vou receber vocês. Vou receber vocês para mim mesmo. Ele está cumprindo o que Ele disse. E Ele está esperando. O que está fazendo a igreja? O que está fazendo a igreja? Se a gente for olhar a história da igreja há 2000 anos, de muitos altos e baixos, não é? Mas é lindo que o Senhor sempre vence
E a partir de um remanescente em cada movimento do Espírito Santo na história, Deus tem sempre para si uma igreja fiel. Aleluia, a igreja é invencível. Como foi bom ouvir isso hoje de manhã. Ele sempre tem uma noiva que diz: eu continuo te querendo, Senhor. E agora que nós estamos assim, na minha fé, muito pertinho da vinda dele. Alguém acredita nisso ou não? Que nós estamos pertinho, nas últimas horas do último dia. Essa situação de pressão contra a noiva vai se intensificar. As ofertas de facilidade vão aumentar. Mas isso não significa, ou melhor, não precisa significar que essa noiva vai fraquejar, que essa noiva vai desistir do noivo, que essa noiva vai se prostituir ou adulterar. Não, ela pode manter a sua espera. E eu quero falar para os irmãos, como é que a gente faz para esperar e aguentar até o fim? E não é aguentar assim, ai Jesus, volta logo, eu não aguento mais, porque não é isso que eu vejo. É aguentar assim, vida, ânimo, esperança, poder de Deus, até o dia dele voltar. Por favor, Jesus, aparece aqui para nós hoje. O noivado judaico tem algumas características que eu preciso chamar, que eu preciso te lembrar ou te contar, para você entender algumas coisas que Jesus vai dizer sobre a vinda dele. Primeiro, o noivado judaico é um compromisso formal assumido por um jovem e uma jovem e seus pais. E nesse compromisso pode levar 1 a 2 anos até chegar o dia do casamento. E o noivo tem uma rotina para cumprir, um projeto para cumprir. A noiva tem outro. O noivo tem o projeto de conseguir condições financeiras de sustentar a sua casa. Então ele vai trabalhar, ele vai conseguir recursos, porque ele inclusive vai precisar pagar o dote, que não é barato. E você sabe o que determina o valor do dote? Não é somente pela condição do noivo, mas quanto maior o amor do noivo pela noiva, ele aumenta o dote. Alô? Você entendeu alguma coisa? Qual foi o tamanho do dote que ele pagou? Tem alguma coisa mais cara que ele? Tem alguém mais valioso que ele? Guarda isso aí. E uma das outras atribuições do noivo é que na casa, o casamento começa na casa do pai do noivo. Então ele tem que providenciar um lugar para começar a cerimônia do casamento. E as núpcias, a primeira noite, acontece na casa do pai. Ah, então agora você vai entender João 14:2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Você sabe no que o noivo está pensando? Fala alto aí, minha irmã. Você sabe no que o noivo está pensando? O noivo está pensando na gente. O noivo está pensando na intimidade restaurada que ele terá com o ser humano, como o Pai sempre planejou. O noivo está pensando que essa noiva foi lavada e remida para ter condição de entrar no lugar onde o pecado não entra. O noivo está pensando que ele foi o primeiro a entrar lá para dar lugar para a gente entrar também. Há uma expectativa em Jesus que nós precisamos alinhar com as nossas expectativas. E é isso que eu quero dizer para os irmãos, que mantém a gente vivo numa espera ativa
que eu chamo de uma espera ativada pelo amor. Uma espera que é ativa, que é viva, que é contundente, porque é uma espera cheia de amor. O noivo está com essa espera. Ele está na casa do Pai. E ele foi para lá para preparar lugar para a gente. E ele tem essa expectativa: eu quero minha igreja, eu quero minha igreja, eu quero minha igreja. E você, o que espera? Vamos falar, o que você, o que espera? O que você espera no noivo? Deixa eu te contar um negócio. Esperar pelo noivo de maneira viva é quando você passa seus dias pensando no noivo. E as características do noivo te são contadas. E você celebra toda vez que alguém lembra para você uma característica do noivo. E você pensa: ah, ele é assim? É disso que ele gosta? É desse jeito que ele me quer? E aí eu te falo qual era o trabalho da noiva naquele ano ou 2 anos de preparação para o casamento. Ela ficava o tempo inteiro pensando em como ficar do jeito que o noivo queria. Ela ficava pensando em adorno, em beleza. Aleluia. Existem alguns relatos dessa cultura que falam que a noiva, nesse período, vamos chamar de 1 ano, só para facilitar aqui, nesse período de 1 ano, ela quase não saía em lugar público, porque tudo que ela estava fazendo nela era para o noivo, então ela tinha que se preservar para que ele fosse o primeiro a vê-la do jeito que ela estava se preparando para ser. E quando ela saía, ela colocava um véu, para que ninguém visse. Aí quando você lê lá em Apocalipse, cuja esposa a si mesma já se ataviou, se embelezou, se preparou, vestiu roupa de festa. Tem gente quando fala da vida de Jesus, da segunda vinda, fala só de tristeza, de batalha, de guerra, de dificuldade. Eu vejo uma igreja em festa. Ela está batalhando sim, mas ela não está capengando não. Porque ela está batalhando, porque ela compreende que essa batalha faz parte da preparação para ela ficar como deve estar para o noivo chegar. Mas ela não está de olho na batalha, ela não está ofendida com a batalha, ela não está decepcionada, porque os olhos dela estão fixos no noivo, como ele é, como ele quer. Irmãos, me permitam, essa palavra sobre Jesus está no meu coração desde a minha adolescência. E eu prego sobre Jesus desde então, e se você me chamar para pregar sobre qualquer assunto, eu vou pregar sobre Jesus. Se você não quer, você nunca me chama. E uma vez, eu encontrei uma irmã, que eu chamo de minha irmã adotiva. Talvez alguns a conheçam aqui. Ela estava ministrando no mesmo encontro que eu. E ela falou para mim assim: como assim você fala sobre Jesus como noivo? Eu nunca vi um homem pregar sobre isto. Aí eu contei a minha história para ela. Conhece a Ariadna Faleiros? É ela. Mas desde aquela época, isso já faz alguns bons anos, eu tenho encontrado muitos homens de Deus e mulheres de Deus lembrando a igreja que Ele é o noivo e nós somos a noiva. E para mim isso está soando como um trabalho do Espírito Santo, fazendo a gente colocar nossa atenção no lugar certo.
Porque se o noivo espera, eu também espero. E se o noivo tem expectativa de me encontrar, o que o Espírito Santo quer produzir na vida da gente é a expectativa de encontrá-lo. E eu quero que nessa tarde, se não ficar muita coisa no seu coração do que eu estou falando, que pelo menos fique no seu coração: eu quero mais expectativa pelo noivo. Eu quero mais anseio pelo noivo. Eu quero mais desejá-lo. Eu quero mais percebê-lo. Eu quero mais perguntar como ele me quer. Eu não lembro quem foi, porque eu não li essa história em algum livro. Foi Jamê que contou. Mas me marcou muito uma irmã dessas pessoas martirizadas na história da igreja, que foi colocada para ser queimada numa fogueira, queimada viva, e perguntaram: comida por leões? Aí eu já estava, minha memória está ali, irmãos. O nome dela é minha memória, é a minha esposa. Eu não sei, ia martirizá-la, mas o que me chamou a atenção perguntaram para ela se ela tinha um último pedido. Aí ela pediu uma escova de cabelo. E perguntaram: mas por que você quer uma escova de cabelo? Porque eu vou encontrar com o meu noivo e eu quero estar bonita para ele. É claro que aqueles cabelos não iam encontrar o noivo, porque ela ia receber um bem melhor. Mas que coração! Outra característica da cerimônia judaica de noivado: quando tudo estava pronto, o noivo estava economicamente preparado, tudo na casa do pai estava preparado. A noiva estava também adornada, preparada, conforme ela sabia que o noivo gostava. Numa noite, para que ninguém atrapalhasse, o noivo saía da casa do pai e ia até a casa da noiva para buscá-la. Por isso que as virgens tinham que manter azeite, na parábola que Jesus conta. Porque ele vem à noite. Eu acho isso curioso. Porque de noite, a noite tem mais o tom de perigo do que de paz, não é? Mais um tom de tristeza do que de alegria. Ele vem à noite, porque os dias vão ser difíceis. Mas na hora que ele aparecer e falar assim: Tony, você acha que alguma coisa complicada ou difícil que eu passei na minha vida vai ter algum significado? No dia que ele vier, como devemos esperá-lo? A nossa espera, que é o noivado, então ela não é uma espera triste, também não é uma espera desmotivante, porque a espera para termos alguém que nós já temos. Quem diz amém? Ou não é assim? É a espera para ter de volta aquele que já veio. E que já deu provas incontestáveis de que é fiel. E de que virá. Esperar até o fim com vigor é saber que a nossa espera é alimentada pela esperança de ver Jesus como Ele é. Eu sei que você lê e canta sobre aquela cidade que tem ruas de ouro, mar de cristal. Eu sei que você fica pensando como maravilhoso deve ser o céu,
ou quão maravilhosa deve ser a nova terra. Mas deixa eu te falar um negócio. Não vai ter nada lá melhor do que Jesus. Porque uma das características daquela cidade é que ela nem precisa de sol. Porque Ele é a lâmpada. Ele é o destaque. Ele é a razão da nossa esperança. Aqui eu preciso ler uns textos com você. O que eu estou dizendo é, a nossa espera é um noivado, é um compromisso assumido, que teve um começo, vai ter um fim, e nós estamos no meio dessa espera. E como a gente espera sem perder a força, sem perder o ânimo, sem perder o fogo, sem desviar a atenção, sem nos prostituirmos, sem pensarmos em outros amores. Coloca sua atenção em Jesus, porque Ele é suficiente para te manter com amor aceso. Alguém crê nisso, Daniel? Coloca sua atenção em Jesus. Lê comigo. Primeira carta de Timóteo. Olha como o apóstolo Paulo vai falar de esperança. Primeira Timóteo, capítulo 1. Eu sou das antigas, irmão, desculpa, tá? Eu uso Bíblia de papel. Eu ainda gosto da versão Almeida atualizada ou corrigida, desculpa, tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Continue. 1, 2, 3 já. Nosso e de Cristo Jesus. Obrigado, querida. Eu que tenho que servir você e você que vem servir a mim. Irmãos, eu posso perguntar nesse texto o que é a nossa esperança? Não, eu só posso perguntar quem é a nossa esperança. Vou perguntar então, você responde. Quem é a nossa esperança? Então a nossa espera, ela é mantida porque nós temos a esperança que não é de um acontecimento, antes de ser um acontecimento, que é o encontro com Ele, é o próprio Jesus. Ele é a nossa esperança. Então, por causa disso, eu creio que a minha esperança nunca vai acabar. Alguém aqui a sua esperança vai acabar? Fala. Vai acabar ou não vai acabar? Jesus acaba? Jesus desvanece? Jesus diminui? Então a nossa esperança está muito bem, obrigado. Por que a nossa esperança está muito bem, obrigado? Porque Ele é a nossa esperança. Então quando você olhar para a sua cabeça e para o seu coração e sentir desânimo, para de olhar para a sua cabeça e seu coração e regozije-se nele. Lembre-se dele. Ele é fiel, ele é bom, ele é poderoso, ele está sentado no trono e ninguém tira ele de lá. Nossa esperança tem um nome. Nossa esperança não é um estado de alma. Nossa esperança não é um estado de mente. Nossa esperança não é uma predisposição hormonal à euforia. Por que esse irmão ficou 10 anos sem ganhar uma pessoa para Jesus no Senegal? Porque tinha alguém na frente do olho dele, cara. Jesus estava lá diante dos olhos dele e Jesus alimentava a esperança dele. Porque os nossos irmãos estão morrendo aos milhares em países onde a igreja é perseguida, porque eles estão vendo Jesus. E a igreja aqui no Brasil, a gente às vezes fica zangado, porque a economia vai mal. Deus, onde você está que você não me dá um dinheiro? Onde você está que você não me cura? Onde você está que você não faz uma coisa boa que eu estou pedindo há anos? E eles lá estão celebrando o fato de serem açoitados por amor a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque para a noiva, se o noivo não vir, é melhor morrer. Porque a esperança está toda no noivo. Ele é a nossa esperança.
Se tudo vai bem, porque temos esperança, porque temos Jesus. Se tudo vai mal, temos esperança. Por quê? Porque temos Jesus. Eu fui fazer uma pesquisa sobre igreja perseguida para dar uma aula para uma turma de 5º ano de uma escola. Se quiser saber mais detalhes, me pergunte depois. Eu dei uma aula sobre igreja perseguida para uma turma de 5º ano. Foi muito joia. E eu peguei depoimentos, imagens de crianças, filhos de cristãos perseguidos, dizendo da fé e do amor delas por Jesus. Eu fiquei impressionado. E eu perguntei para os meus alunos: por que vocês acham que essas crianças suportam isso? E eles, alguns querendo chorar, outros assim, olhando, sem entender nada. E eu disse o que eu quero dizer para você agora. Aquelas crianças não estavam vendo a perseguição. Elas estavam vendo Jesus. E por Ele, vale a pena enfrentar até a açoite. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, Jesus é digno. Jesus é suficiente. Jesus é tudo em todos. Você já passou alguma situação bem difícil na sua vida em que você achou que ia perder a fé? Eu também. Eu vou te contar só uma. Deus, quando eu era adolescente, me alcançou muito rápida e profundamente. E quando eu fui amadurecendo e crescendo no ministério, eu achei que eu tinha que sair de casa para conseguir realizar melhor o ministério, porque a minha casa, meus pais tinham muitos problemas no casamento e era muito complicado, muito difícil. E quando eu estava maquinando sair de casa para servir melhor a Deus, um profeta do Senhor chega na minha casa sem saber de nada, olha para mim e dá uma palavra de conhecimento. Você tem pensado sobre sair de casa porque você acha que é isso que eu quero, mas o que eu quero é que você fique em casa, porque eu vou usar você para restaurar a vida dos seus pais. Não é uma palavra comum, concorda? O comum é pais restaurarem. Mas tudo bem, lá fiquei eu, para resumir uma história longa. Eu era o pastor dos meus pais. E Deus foi fazendo uma obra linda de restauração do casamento deles. No último ano, nos 2 últimos anos dessa história que eu vou te contar, eles já estavam fazendo uma lua de mel por ano. Mas havia ainda uma necessidade de perdão. E eu soube que num retiro, um amigo meu ia falar sobre perdão e cura da alma, e mandei os 2. Literalmente, eu falei para eles irem e eles foram. Desculpa, mas foi assim mesmo. E na volta desse retiro, no domingo, minha mãe me liga: filho, obrigado, porque você falou para eu vir para cá e Deus mudou minha vida, obrigado. E eu pensei, pronto, agora a obra completou, agora eles vão viver o melhor de Deus para a vida deles. Na segunda-feira, os 2 morrem num acidente de carro na volta do retiro. Você entendeu agora, não entendeu? E eu tive que velar 2 caixões ao mesmo tempo. Irmãos, eu tive uma conversa séria com Deus, que poucas vezes eu tive coragem de ter. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas deixa eu te contar. Você sabia que você pode ter conversas sérias com Deus, que Ele não vai ficar bravo? Porque Ele já sabe o que está acontecendo na sua cabeça. Não vai ser novidade para Ele. Então, abre o coração e seja sincero, que é melhor. E nós fomos conversar. E eu disse: não foi esse o combinado.
E aí fizemos um dia, um culto, os irmãos falando do que Deus tinha feito, e tarará, e falaram da minha mãe, falaram do meu pai. E ainda falaram assim: Tony, sua mãe falou na frente que ela estava lá porque você falou para eles irem. Meu Deus. E enquanto eu estava argumentando, falando, e literalmente brigando com Deus. Mas numa briga feia. Feia da minha parte, porque ele é sempre lindo. Mas eu estava bem feio aquele dia. O Espírito Santo gerou uma oração em mim que eu não pensei. E eu gostaria de te ensinar essa oração agora. Igreja linda, que vai encontrar Jesus sem mancha e sem ruga. Mancha é pecado, mácula é pecado. O Espírito Santo está santificando a gente que já foi santificado. Mas ruga é expressão de cansaço, de dificuldade, de batalha. Eu quero ensinar para você uma oração, igreja, que eu aprendi aquele dia. E eu, porque você. Mas eu amo Jesus. Quando eu falei essa frase. Mas eu amo Jesus. Foi como se tudo em mim que estava em guerra recebesse um sopro de paz. Eu era o filho mais apegado. Que foi por Deus responsabilizado em cuidar deles. Como assim você me tira eles agora? E aquela oração me fez pensar, eu não tenho meus pais, mas, você pode me ajudar nessa frase? Mas eu amo Jesus. Eu tenho Jesus. Quantos aqui nesta manhã, nesta tarde, podem dizer assim, eu tenho Jesus? Quantos podem? Agora eu quero que você ouça Jesus dizendo para você, mas eu tenho você. Ele nos tem, porque nos comprou. E ao nos comprar, se tornou Ele suficiente para nós, de maneira que nós não precisamos de mais nada para permanecermos fiéis até o fim. Do que eu preciso? Eu preciso de Jesus. Porque Ele é a minha esperança. Minha esperança não oscila. Minha esperança não diminui e nem aumenta. Minha esperança é Jesus. Amém? Igreja linda. Vem comigo para mais um texto. Hebreus, capítulo 9, verso 28. Verso 27 e 28. Assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Como? Sem pecado, perfeito, maravilhoso. A quem ele aparecerá?
Aos que aguardam. Ou você pode dizer também, aos que esperam a salvação. Para que ele vai aparecer? Quem vai ver ele primeiro? Aos que esperam, não aos que desistiram. Por favor, olhe para o seu irmão e diga: não desista. Primeira Tessalonicenses 4,16. Porquanto, eu vou proclamar isso aqui, dá licença. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Para quê? Para quê? Para Jerusalém, rua de ouro, mar de cristal. Para quê? Para de falar para quê, Tony? É para quem? Para quem? Para o encontro com Ele. Então é para Ele que a gente está indo. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está chegando. E nós estamos nos preparando para o encontro. Como se preparam dois noivos para o encontro? Eu estou com um lá em casa querendo casar, que todo dinheiro que recebe, esse é para o casamento. Eu lembro, eu e Neilza passamos 1 ano e 7 meses, do início do nosso relacionamento até casar. Todos os lanches com os amigos acabaram ali, quando a gente resolveu casar. Eu lembro que eu saía com o Jaceman, que os irmãos aqui devem conhecer também, que era meu grande companheiro na época, e a gente dividia como lanche da noite, um milho cozido, um milho, para 2, com baba e tudo. Porque eu queria casar. Todos os recursos vão para o casamento. Toda expectativa vai para o casamento. A gente não fica se preparando para o encontro sem pensar na pessoa que nós vamos encontrar. Entendeu? Eu lembro que eu fui planejar o dia do noivado com ela. Eu e a minha esposa linda. 28 anos atrás, mais ou menos. E eu preparei e pensei em tudo. Mas na hora que ela chegou, nada mais importava. Ela estava muito linda aquele dia, cara. O sorriso mais impressionante que eu já vi em toda a minha vida. Você já pensou? O dia que ele olhar você com os olhos dele. E você olhar nos olhos dele e ver que são como chamas de fogo, que ardem de amor por você. Amor que vai fulminar os seus inimigos e abraçar você.
Eu quero ver isso. O dia do encontro. Vamos ao texto principal dessa tarde, nessa palavra. 1 João, capítulo 3. Vede o quê? Que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, diga com alegria, o que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não tem intimidade com a gente como não teve com Ele. E eu gostaria de dar uma palavra de profecia para essa congregação. Eu gostaria de convidar você a transformar sua intimidade em algo que você só oferta ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você fizer sozinho precisa ser santo. Não tem como ter intimidade com Ele sem santidade. E o mundo oferece múltiplas possibilidades da gente sozinho ver o que não presta, ouvir o que não presta, sentir o que não presta e fazer o que não presta. Uma geração inteira de jovens está com sua intimidade comprometida por causa da pornografia. Mas é a você, jovem, escuta, que está ofertada a intimidade com aquele que pode te dar a satisfação mais plena em todo o universo. E Ele te convida a santificar a sua intimidade. Jovens, velhos e crianças. O mundo não conheceu Ele. Ele não conheceu, não existe intimidade, mas nós somos filhos de Deus. Os filhos conhecem. Os filhos entram na intimidade do Pai. Sim ou não? Sim. Agora o verso 2. Amados. João, como é que João chama a igreja? Você acabou de ler. Como é que é a igreja? Sabia que João não usava amados como pronome de tratamento? Como a gente usa? Querido. É um pronome de tratamento, né? Mas não necessariamente você está dizendo que aquele cara é querido para você, né? Às vezes o cara está aborrecido, brigou com um cara e fala, querido. Né? Esposa para o marido, marido para a esposa, querida. Não, João não está usando um pronome falso de tratamento equivocado. João está dando a identidade da gente. Quem somos nós? Fala com gosto. Quem somos nós? Nós somos carentes. Quem é carente? Levanta a mão. Se alegre, você não é carente. Você é amado, esperado, desejado por Jesus. Amados, agora que somos filhos de Deus. E aí ele fala uma coisa linda. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos e seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, na parousia, quando Ele aparecer, quando Ele voltar, quando Ele vier, seremos o quê? Semelhantes a Ele. Por que Ele afirma que nós seremos semelhantes a Ele? Porque haveremos de
vê-lo. Por favor, diga, haveremos de vê-lo. Mas de que jeito? Como ele é. Irmãos, esse é o segredo de manter a espera viva, com amor vivo. Somos filhos de Deus. E eu tenho um problema, porque as pessoas quando comentam que nós somos filhos de Deus, nesse, entre aspas, bem grandes, evangelho, fecha aspas, coaching, elas falam de ser filho de Deus como alguma coisa que nos coloca assim, em superioridade em relação às demais pessoas, e nós vamos sempre vencer, e nós vamos sempre conseguir, e nós vamos sempre estar por cima, e nós somos os caras, e para mim isso é uma ofensa terrível ao Evangelho de Cristo, que esvaziou-se de si mesmo e não ficou defendendo sua posição, ele que tinha posição a ser defendida. Mas esse Evangelho coach apresenta coisas nesta vida, para motivarem as pessoas a ficarem de pé. Mas deixa eu te contar um negócio, tudo nesta vida passa. Ou não? Se eu colocar minha esperança em qualquer coisa desta vida, quando eu não tiver mais essa coisa, mas aqui ele coloca a nossa esperança no foco correto. Qual é o foco? Você quer ver ele exatamente como ele é? A gente poderia começar aqui, vamos fazer um ensaio? Vamos pensar, quem pode me dar aí características de como ele é? Vai falando. Vai falando. Mas deixa eu só ir repetindo para verificar, para todo mundo ouvir. Lindo, maravilhoso. Todo mundo agora falar conselheiro, pai, da príncipe paz, tudo bem. Agora fala coisas reais para você. Quem ele é para você? Salvador. Fortaleza. Fiel. Amigo. Amoroso. Justo. Luz. Misericordioso. Fiel. Piedoso. Pacificador. O que mais? Inocente, sem pecado, sem culpa. Paciente demais. Ai, que lindo, quem falou isso? Ele é, cara. Ele é aconchegante. Humilde. Senhor. Consolador. Poderoso. Nossa esperança. Sempre presente. É um guia. Ele é o guia, né? Digno. Eu não vou conseguir terminar de pregar não, se vocês continuarem assim. Se você quiser uma característica por dia, eu posso te mandar depois, com o texto bíblico que fala dela. Amoroso, compassivo, manso, humilde, santo, fiel, misericordioso, justo, paciente, verdadeiro, perdoador, provedor, protetor, pacificador, acolhedor, aconchegante, redentor, sábio, obediente, servo, consolador, incomparável, luz do mundo, sublime, imutável, acessível, restaurador, soberano, suficiente. Dá para continuar? Dá. Só
que tudo que a gente disser dele aqui ainda é limitado, porque nós ainda não recebemos o corpo glorificado. E quando nós recebemos esse corpo glorificado, a limitação de acesso vai acabar. Então nós o veremos como ele é. Eu não sei o que isso significa para te contar. Uma coisa eu imagino, deve ser Arc Polymulti Ultra Mega Blaster maravilhoso. Porque os anjos passam a eternidade dizendo: Santo, 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 Santo. Santo é incomparável. Não há igual a Ele, separado de todos os outros. Quando os anjos dizem santo, eles estão dizendo assim, ó, único, 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 único. Cada vez que eles olham, eles veem alguma coisa e dizem, é único. Outra coisa, é único. Outra coisa, é único. Outra coisa, é santo, é santo, é santo. E eles não cessam, não param e não se cansam. E naquele dia, quando nós recebemos um corpo glorificado, nós que passamos a vida sendo santificados pelo Espírito Santo e nos tornando mais parecidos com Ele um pouquinho mais a cada dia, finalmente, diga finalmente, finalmente, nós seremos como Ele é. E quando olharmos para Ele, nós o veremos por dentro. Eu não sei quanto a você, mas o que me anima a santificar a minha vida não é medo do inferno, é vontade de vê-lo. Eu preciso vê-lo. E você? Você quer vê-lo? Ei, noiva, você quer o encontro? Então, conheça-o agora. Admire-o. Vá para a Escritura procurando conhecê-lo. Vá para as orações procurando conhecê-lo. Vai ter comunhão com a igreja procurando conhecê-lo. Vai para o ministério procurando conhecê-lo. Faz de tudo na sua vida motivos para conhecê-lo. Porque é para isso que nós existimos. O apóstolo Paulo disse que ele considerou tudo como perda para o conhecer e ser achado nele. Eu gostaria de pedir aos irmãos que venham aqui para a gente adorar Jesus juntos. Os músicos que eu pedi. Eu gostaria que a gente terminasse esse dia adorando. E eu gostaria que você fizesse todo o silêncio que você puder fazer agora, enquanto eu vou falar a última parte da palavra. Posso pedir a você silêncio? Podemos fazer desse momento um momento de assembleia solene? Eu quero te lembrar uma parábola. E eu vou te explicar essa parábola de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido. Não porque eu sou qualquer coisa, é porque eu fiz uma pesquisazinha. Eu sou biólogo. E quando eu vejo que Jesus utiliza exemplos da criação para contar e ensinar alguma coisa, eu gosto de pesquisar um pouco mais a fundo. Por que ele disse aquilo usando aquele exemplo ou aquela figura? E eu fui fazer uma pesquisa sobre pérolas. Alguém sabe alguma coisa sobre pérolas?
Por favor, Espírito Santo, toma conta desse ambiente agora de maneira completa. O reino de Deus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Quantas pérolas? Fui fazer minhas pesquisas sobre aspectos antigos e modernos da negociação de pérolas. Uma pérola valiosa hoje, ela é considerada valiosa quando ela tem o valor de 5 a 25 mil reais. Uma pérola. E como uma pérola é avaliada para saber se ela vale 5 ou 25 mil reais? 4 características. Por favor, quando eu falar essas características, eu quero que você adore Jesus de qualquer jeito que você quiser adorar. Porque eu vou estar falando dele e você vai perceber que eu vou estar falando dele. Quem é a pérola de grande valor? Quem é a uma pérola? Que faz todas as outras valiosas perderem o valor. Por ele vale a pena vender todas as pérolas valiosas de 25 mil para comprar uma só. Você sabe quanto vale uma pérola valiosa considerada a mais, ou uma das mais valiosas da história? É uma pérola que pertenceu a Maria Antônia. Ela vale 36 milhões de dólares. O que esse texto está dizendo é: se o cara tiver uma quantidade tal de pérolas de 25 mil reais, e ele tiver a chance de vender todas elas e trabalhar muito para comprar a pérola da tal da Maria Antônia, ele vai vender, porque ele não faz questão de muitas pérolas. O que ele faz questão é de a tal uma mais valiosa de todas. Você está entendendo? Quantas pérolas você tem? Você tem relacionamentos que são pérolas? Você tem projetos que são pérolas? Você tem sentimentos que são pérolas? Você tem conceitos que são pérolas? Você tem ideologias que são pérolas? O que você está disposto a vender para ter a tal uma pérola? Quais são os critérios? Primeiro, se avalia o quanto a pérola é perfeita. Se ela é sem ranhuras e brilha. Pode adorar. Ele não tem defeito. Ele brilha. Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã. O seu brilho não terá fim. Ele é a pérola mais valiosa, noiva. Segunda característica: é a história do seu achado. Quando um negociante sabe que uma pérola teve muita dificuldade para ser encontrada, aí esse negociante fica querendo aquela pérola que custou às vezes a vida de pessoas, que custou tempo. Alguns negociantes de pérola viajam centenas de quilômetros para encontrar uma pérola valiosa. Eu estou te perguntando, olha para mim, igreja, olha para mim. Olha para mim. Eu estou te perguntando, quão difícil foi para ele vir aqui e se deixar encontrar? Ele era Deus, ele se fez carne. Ele foi Deus que se colocou no ventre de uma moça. Ele viveu fazendo cocô e xixi como a gente. Como assim? O Criador do universo se sujeita a tal coisa? A história dele é incomparável. Ele é a pérola que teve mais dificuldade para vir aqui e se deixar encontrar. Ele é Jesus, a pérola de grande valor. Você acha a sua história importante e você fica dando assim valor demais, porque às vezes, porque você não quer abrir mão de alguma coisa da sua história. Para com isso, rapaz. A história dele é melhor que a sua, e a história dele muda a sua. Ele é a pérola de grande valor.
Terceira característica de uma pérola valiosa. Se tu aguentar essa sem adorar, eu não sei o que está acontecendo contigo, não. É se a pérola pertencia a alguém importante. Ele pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor Deus eterno Criador, onipresente, onipotente, onisciente, autoexistente, incomparável. Ele pertencia ao Pai, e Ele veio e se fez homem para estar conosco. E um dia Ele disse: Pai, eu quero de volta estar contigo, me recebe de volta. Mas Ele veio, Ele pertencia ao ser mais importante do universo, e Ele se deu para mim e para você, menino. A quarta e última. Faz um ré maior. A quarta característica. Fica de pé para eu falar de pé. Seu coração tá acelerando? Você está ficando com vontade de adorar? Como é que você sabe que é essa música que eu vou falar? A quarta característica é se essa pérola é única e não existe outra comparável a ela. A pérola perfeita. A história de seu achado. A quem ele pertence. Ele é único. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força, ao Rei. Ele é a Ele. A único, adore, olhe para Ele, olhe para Ele. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força. Ele, o Rei, ao Rei imortal e invisível, a Ele. Vamos, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei. Ei, aleluia! Adoramos Teu nome, nos rendemos consagrados. Vamos, coroamos, vamos dizer coroamos de novo, coroamos, coroamos. Coroamos a
consagramos. Eu sinto uma palavra do Senhor para você. Ei, Jesus querido. Algumas pessoas aqui estavam com um amor muito frio pelo Senhor. Você andava questionando muitas coisas dele. Como Pedro que se ofendeu com a cruz, você voltou a pescar. Sua vida de intimidade com Ele estava muito frágil. Sua vida de oração muito frágil. Seu jejum, sua devoção. Mas eu sinto claramente o Senhor Jesus dizendo para você, cujo amor estava esfriando: eu vou reacender o teu amor hoje. Porque eu estou tocando em você. Eu gostaria que, se você entende que o seu amor estava com pouco fogo, eu gostaria que você se juntasse a mim aqui na frente, de joelhos prostrados, e você viesse deixar o Senhor tocar em você. Ele quer curar pessoas cansadas, enfraquecidas. Vem mais para frente para mim, por favor. Comece a declarar o seu amor pelo Senhor agora. Ele está te atraindo outra vez. A igreja inteira pode erguer as mãos e orar por essas pessoas aqui. Fogo do Espírito. Sopra aqui, Senhor. Sopra aqui a revelação do noivo. Dá testemunho dele. Dá testemunho dele. Cura-nos de nossa frieza. Liberta-nos, Senhor, de todo princípio de apostasia. Livra-nos, Senhor, da falta de alegria ao falar o teu nome. Diga para ele que você se arrepende de ter achado que alguém pode ser mais precioso que ele, de que alguma realidade pode ser melhor do que a realidade de estar com ele. Você está cansado, mas ele diz: eu vou aliviar você, eu sou o seu descanso, eu sou sua esperança. Volta, volta. Diga aquela oração: mas eu amo Jesus. Fale as coisas que te atormentam, que te cansam, que te fizeram duvidar, e diga: mas eu amo Jesus. Te exaltamos, Senhor. Levanta-te agora diante dos olhos de cada uma dessas pessoas. Exalta-te, exalta-te. Mostra-lhes como o Senhor é maior, como o Senhor é melhor. Te exaltamos, te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Oh, ei, Jesus.
Agora, você que veio à frente, fica de pé, levanta as duas mãos e exalta Ele. Levanta as duas mãos e exalta Ele. Só isso a música, te exaltamos. Ele é maior, veja Ele maior. Levanta igreja, olha para Ele. Te exaltamos, te exaltamos. Exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos. Estás levantado, Senhor, exaltado, acima de todos os relacionamentos que temos, de todos os projetos que temos, de todos os sonhos que temos, de todas as circunstâncias que passamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome tem Jesus. És suficiente, és maravilhoso. Queremos a Ti, Jesus. Basta-nos a Ti, Jesus. Agora eu queria uma coisa. Eu queria que viesse um irmão aqui, daí, tá nas cadeiras, e viesse abraçar um desses aqui e dissesse: vamos aquecer juntos o amor ao Senhor. Vem pra cá, bora fazer uma bagunça. Vai acabar mesmo, né? Não vai? Posso bagunçar? Então tá bom. Vem cá, sai daí. Abraça uns aos outros e fala: vamos aquecer o nosso amor pelo Senhor junto. Tem gente sem abraço. Pode abraçar o aqui na frente mesmo.
Meus amados irmãos, então hoje à noite, que já é quase, nós não temos atividade. Então você vai descansar, mas amanhã nós temos atividade bem de manhã, que você venha com as suas forças renovadas. Joézer falou que sexta-feira agora, que vem, essa semana, ele vai voltar para Cascavel, que o Ademar de Campos vai estar na igreja Lagoinha. Então ele vai tocar. E aí eu falei com o Ademar agora à tarde. Aí o Ademar no sábado que vem almoça com a gente. Então a gente vai fazer um combinado, que o Ademar vem com a gente numa data que a gente vai combinar. Ele fica sexta-feira aqui com a gente, igual agora, um sábado o dia inteiro, e depois vai lá para o Moarama com o Joézer. E o Ademar disse assim: eu vou. Amém? Vamos orar? Deus abençoe pelo ter aceitado o convite. Cadê o Tony? O bonito. Ali. Obrigado por você ter vindo. Amanhã cedo a gente está aqui. Tá. 5 da tarde amanhã, as irmãs têm um compromisso aqui. Uma palavra específica para as irmãs. Bom descanso, uma boa noite. Deus abençoe vocês. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença mais desejável do que ouro, melhor que a vida.